sejam bem-vindos a PQP, Performa Que Pode. Eu sou o Léo Tristão e eu tô junto com meu sócio e amigo Samir Caran. Fala, galera! Mais uma vez, e dessa vez recebendo a incrível Marília Lopes, redatora sênior, contadora de histórias e o resto da história, você quem vai contar. Marília, obrigado por ter aceitado o convite de vir trocar essa ideia com a gente. É um prazer receber você aqui no PQP. Eu queria... Gente, desculpa. Sem problema. Bem-vinda, super bem-vinda. À vontade. Hoje, Tá, deixa eu o só papo entender. é Eu falo nosso. olhando. Fica tranquila. Pra quem eu quiser. Bate-papo. Tá, que eu já Só que tava pensando igualzinho se eu a tenho gente- que ficar Não, não. ali. Tá, Mas Aqui se a você gente quiser tá- quebrar a terceira parede, pode quebrar. tá, ótimo. Relaxa que aqui é quarto, quinto. É quarta. parede, quarta É que parede. aqui tem um negócio meio chanfrado, É. que é quase hexagonal. Tá. Então vamos. Conta a história. Bem-vinda, Pode querida. voltar? Tamo Então tá junto. bom, então tá bom. Bom, obrigada primeiramente, é um prazer estar aqui. Minha primeira gravação de podcast, então vai ficar na história pra sempre. Por onde eu começo? Eu acho que essa é a segunda gravação sua, sabe por quê? Porque a gente quase já gravou um podcast fora do ar. Vai sair essa história. versão proibida? Making off. Ou essa História. nossa? Então tá Faz um bom. making off. Tanta Ótimo. história legal. Mas eu acho que um gancho ótimo pra gente começar, Marília, é a história do Rock in Rio. Como é que você foi parar no Rock in Rio, mulher? Você começa da melhor, né? Então vamos começar da melhor, já pega a audiência aqui. Boa. Como eu fui parar no Rock in Rio? Pra contextualizar, eu vou ter que contar a minha história Legal. de como eu fui parar no LinkedIn. Tá bom. Eu sou jornalista de formação, trabalhei 2 anos em uma agência de publicidade e até que chegou o ponto de todo profissional que é, meu Deus, como eu sou mal paga e como eu merecia estar ganhando mais. Basicamente isso. Comecei terapia, aquele processo de autoconhecimento, aí você começa a se valorizar e tal. E comecei a pegar uns freelas. Vira e mexe, pegava um freela, aí eu comecei a pensar, eu ganho mal e eu tô pegando essas demandas que tá quase me pagando a mesma coisa no meu salário. Por que que eu tô presa aqui ainda? Foi quando um dia veio uma luz assim que me levou pra publicar no LinkedIn. Isso, Marília, só se eu te interromper. Uhum. Pré-pandemia. Tempo é importante, né? No Tempo é momento que a gente importante. tá, essa questão temporal é super importante, né? Exatamente. Essa inquietação foi pré-pandemia, né? Essa inquietação foi Legal. pré-pandemia. Foi lá por outubro de 19. 2019. A pandemia começou em 20, né? Março de 20. Não, então foi durante pandemia. Tá. Porque eu comecei terapia por causa da pandemia. É aquela premissa, né? A gente tem que ir para algum lado. Então, Tá. eu comecei em 2020, comecei terapia. E aí eu falei, eu mereço mais. É o famoso eu mereço mais. Vamos para algum lugar aqui. E aí a pandemia veio para mudar tudo também, né? E aí eu já tinha o LinkedIn, mas eu usava daquele jeito de procurar emprego. Quando você procura emprego no seu emprego. E aí eu falei, eu quero desabafar, preciso desabafar. Tinha saído de uma reunião que eu precisava fazer um monte de coisa, texto pra não sei o quê, e blog. Eu tinha várias funções em uma só. E aí eu falei, onde que eu vou desabafar? O LinkedIn dá pra escrever. Fui lá escrever no LinkedIn. Quando eu vi um monte de gente se identificando comigo. E eu acho que essa identificação, principalmente pra quem solta um conteúdo sem pretensão nenhuma, foi o que mais me pegou. E eu falei, o que eu faço agora? Eu posso ser aquela estrela de um single só, que lança uma música, fez sucesso, depois nunca mais lança nada. One Hit Wonder. Exatamente. Estaria ótimo também. Ou eu posso continuar. Eu vou continuar. Não tem nenhum lugar pra mim. Eu sentia que não existe. Eu sempre quis pôr minha voz no mundo. Eu sou da época do Tumblr. Não sei se vocês lembram. Eu amava o Tumblr. E aí Puta, comecei. eu já era velho na época. Não, era bem adolescente mesmo. Aquela época Desculpa te pós-Orkut, falar, mas- assim, né? Bateu. Viu por que eu tô fazendo terapia? Agora eu entendi. Então, eu sempre fui descrever muito, né? E no LinkedIn eu sentia que eu tinha esse espaço. E aí, conforme eu fui escrevendo, Mas esse não foi o primeiro, não foi o primeiro que viralizou. foi o primeiro que viralizou. foi, Eu já foi. postava. Sabe o que eu postava antes? Compartilhava certificado, compartilhava. Como a maioria Como usa, a maioria né? Como usa. usuário. Aí você parou de ser uma usuária e passou a ser uma Uma influenciadora, uma criadora. criadora, Eu tenho para realmente ser uma curiosidade, voz Marília. ativa nas redes. Exatamente. Como é que é? Por exemplo, olha só, vou colocar o meu caso. Tá. Eu não sou um hard user de LinkedIn, Uhum, eu nem sei ser, né? uhum. Então, o que é pra mim que eu acho legal? Porque eu posto alguma coisa e tem lá
50 curtidas. Eu acho da hora, né? Eu acho Uhum. maravilhoso. Sim. Como é que você se sentiu? Porque começou 50, 100, 150, 30 pessoas me adicionaram. Você falou, mano, como é que você percebeu que o post tava viralizando? É uma sensação que eu nunca tive. Foi né? exatamente do jeito que você descreveu. Tipo, eu postei e saí correndo. Sabe Aham. quando você posta tremendo assim? Eu falei, meu Deus. Só que eu pensei, eu trabalhava, né? Não Era teve uma mega CLT. estratégia por Não, de jeito trás. Vou pegar nenhum. essa redação e sei lá. Não, e eu trabalhava com isso, mas eu nunca soube ser Sim, sim. estratégica. Eu fui testando, fui Sim, jogando lá. testando. E aí, na hora que eu vou, tipo, sei lá, postei e fui tomar um café. Uhum. Na hora que eu voltei, tava lá, umas 20 solicitações de conexão. Aí olhei assim, tinha uns 20 comentários já, umas 100 Isso é muito curtidas. louco, isso é muito louco. Eu sentei aqui, aí eu comecei a mostrar pros meus amigos. Eu falei, gente, fiz uma coisa. Aí eu mandei, vai, curte aí, comenta aí, já que tá aumentando, ajuda. E tudo isso vai aumentando a visibilidade, né? Exatamente, porque o LinkedIn ele tem um alcance orgânico muito bom. Uhum. Então, quando você comenta, quando alguém da sua rede comenta, espalha para a rede dessa pessoa também, e quanto mais vai fomentando o post. Vai gerando relevância, né? Exatamente. Então, se você vier e comentar um post meu de um mês atrás, ele vai continuar Bom. performando. Não é igual o Instagram que ele morre Sim. depois de uma hora, né? É o que eu mais gosto no LinkedIn até hoje, Legal. essa questão do alcance orgânico. E aí foi muito louco, porque quando eu vi, tomou uma proporção enorme. E como todo post que viraliza, tinha fã e tinha hater, né? Sim, sim. Então, lidar com haters também foi difícil. Porque Já no primeiro já teve no que validar. primeiro, Uau. exatamente. Intensivo, hein? Nossa, Eu lembro foi. de um podcast que eu vi essa frase que eu achei maravilhosa, que é assim, ó. Você sabe que você tá fazendo sucesso quando você passa a ter hater. Porque não tem hater, Eu é amo só essa uma frase. né? Exatamente. Você Quando eu tem que ter hater. quando eu comecei a entender o que era um hate, eu Interessante. falei, "Ah, caralho, deve ser. Posso Pode falar falar. palavrão?" Primeiro, a gente fala que é o nome do... Não pode falar palavrão. Ah, tá. Então tá bom. Vou não falar palavrão. Começou pelo nome, Justo. reforma que pode. Justo, então tá bom. E eu falei, caralho, eu tô muito importante, porque pra pessoa Eu tenho parar. hater, cara, Exato. pra me odiar, né? E ela nunca me Eu viu. tenho uma história boa de hater. Eu ganhei um Bora. processo Boa! contra uma pessoa, Meu ganhei Deus. dinheiro contra uma pessoa no LinkedIn. Foi meu segundo post depois do viral. Te difamou, assim, tentou por Tipo difamação. assim, a pessoa comentou uma coisa mó bosta, me xingando, e era um post nada a ver. Não tinha por que ter hater Bom aquele dia. post. Bom dia, puta que Onde- Foi isso. Ela ficou muito brava, falando, ai, pra que comentar essas merdas na internet? E, tipo, meu post mó singelo, assim, sabe? Mas aí passou, tranquilo. Quando eu vejo, juro, passou umas 2 semanas, eu fui lá naquela solicitação. Você tava falando de Facebook? Fui lá naquela solicitação quando uma pessoa manda mensagem no Facebook que não te tem. A mulher me debulhando, assim, me chamando de tudo quanto é nome. Eu falei, caramba. Aí postei um print no LinkedIn. Falei, olha, Ah, gente. você fez um exposed. Fiz um ali. exposed. geral. Falei, mais um hater. Que gostoso, tô ficando importante. Aí uma amiga minha veio e falou, Má, isso aí cabe um processo. Eu falei, ah. Ela falou, se você quiser, eu não cobro nada de você, porque eu sei que a causa ganha. Falei, tá bom, não tô fazendo nada, é só você que vai fazer o trabalho mesmo. Trampa aí. Trampa aí, trabalha aí. Se você ganhar, ganhamos. Ganhei uns R$ 2.500 em cima da mulher. Então, assim, o hater traz até Você dinheiro. tá famosa, Marília. Eu sou muito Você tem hater, você tem processo do tipo. Cheguei à conclusão no episódio de hoje que eu tô precisando de mais hater mesmo. Né? Ô, pessoal, você não quer odiar aqui, gerar não? opiniões. Começar a gerar Exatamente. opiniões polêmicas Traz no o PQP. Pablo Marçal aqui, vê se você não arruma um... Posso falar isso? Pode. Eu tenho minhas. Inclusive, Já que é eu pra tenho. arrumar hater, vamos eu falar tenho- o que eu for tenho minhas necessário. teorias. Você orienta a gente Ótimo, aqui. então tá. Eu tenho minhas teorias próprias Aham. sobre o Pablo Marçal. Aham. E digo mais, pra mim, ele é um gênio. Mas Não pelo que ele fala. Ele atrai exatamente o que ele se propõe. eu acho ele Atenção genial. o tempo inteiro, a qualquer custo. Ponto. Exato. É igual a Gerando Virgínia. polêmica propositalmente. Exatamente, pra Ele mim... quer se manter em evidência. Ele vem conseguindo isso ultimamente melhor do que qualquer pessoa. A jogada dele velha. falar do Senna foi, no mínimo, genial. No mínimo, genial. Uhum. Porque, tipo assim, ele pegou um cara que é um ídolo nacional. Né? Uhum. Todo mundo É. ama o cara. Uhum. Porque o cara... Unânime, né? Hã? Unânime, né? Isso, Praticamente. porque o cara realmente foi um mito. Uhum. Aí falou mal do cara. Quando ele foi questionado,
Parecia um roteiro, assim. É, ó. já tava É um desenhando. roteiro. É, Ele saiu pela tangente lindamente falando, mas peraí, eu não critiquei o ídolo, eu critiquei a pessoa. Eu conquistei mais que ele. Ele não tinha isso, ele não tinha isso, ele não tinha isso, ele não tinha isso. Eu não sei pilotar Fórmula 1. Beleza, tá 10-1. Pronto. aham. Então, do tipo assim, mas o que isso gerou de atenção pra ele foi espetacular. Né? Então, Exatamente. Ele é o tipo de pessoa que é o famoso falem bem ou falem mal, mas falem de aquela mim. velha Então, frase. ele tá em exatamente, evidência, né? E exatamente. esse jogo da internet, né? Esse jogo da exposição, ele é isso. Você tem que estar em evidência. Exato, e no LinkedIn tem muito desse tipo também, né? Eu falo que na época que eu cheguei no LinkedIn, onde tudo era mato, o que mais tinha, a gente tava comentando do storytelling, né? O que mais tinha era a pessoa fazendo analogia bosta, a pessoa agradecendo por ter sido demitida, a pessoa que. Top voice, grande da rede, que publicava o mesmo texto toda semana. Tem um top voice Quero lá. agradecendo por ser demitido. Oh, É muito bom, não, cara. tem Isso é muito bom. Isso é, sério, é cara. genial, É. sabe? E tem um top voice lá que, juro, na pandemia, não sei se toda semana, todo mês, ele postava 10 lições que eu Não falei que você aprendi. ia batucar? Todo Olha, mundo faz faz. sentido. Eu achei Tá que eu tava acostumado. isenta, eu falei, não, meu cérebro é muito mais Não dá, é inteligente. impossível, É é impossível, não impossível. tem como, ainda mais quando você vai elencar, né? Não, esses 10 lições. 10 lições que eu um monte aprendi que- durante a pandemia, sabe? Nossa. Toda vez. Então, assim, esse estar em evidência, pra mim, eu acho que é uma das piores coisas pra quem produz conteúdo, porque se você sente que você tá se tornando irrelevante na internet, automaticamente você conquista menos trabalhos, automaticamente tem menos marcas interessadas em você. É. Só que aí vai muito do filtro, porque eu não sou a pessoa que topa tudo por dinheiro, nem por Uhum. relevância, nem por audiência. E eu acho que isso também que foi gerando essa identificação, porque conforme eu fui produzindo conteúdo, uma das coisas que eu mais ouvia era que eu era muito vulnerável, que eu era muito autêntica e que faltava isso na rede, né? Uhum. Então, as pessoas começaram a ver em mim quase que uma sindicalista, assim, da rede, que falava que as outras pessoas não tinham Não coragem. tinham coragem de falar. Exato, e não só eu, né? Como outras pessoas. Só que, voltando ao nosso storytelling, É, que eu não esqueci, precisamos voltar pro Rock in precisamos Rio. voltar pro Rock in Estamos Rio. Chegando lá no Gancho. Rock in Rio. Estamos chegando no Rock in Rio. Tudo isso pra dizer o quê? Quando você se posiciona na internet, principalmente quando você tem essa coisa mais autêntica e mais imbativa, rebelde e tal, eu gosto muito do arquétipo do rebelde, por muito tempo eu usei ele na minha comunicação, isso cria um filtro. Então, existem as pessoas que jamais vão trabalhar com você, marcas que jamais vão trabalhar com você, mas, por outro lado, você começa a atrair pessoas que pensam de forma semelhante, ou às vezes pessoas que pensam de forma diferente, mas gosta, né, de estar aberto, gosta dessa troca, assim. Legal. E aí, foi quando aconteceu. Eu postei um texto criticando a meritocracia na época que tinha muito post assim, nossa, olha esse senhor entregando iFood na chuva, como ele é esforçado, 70 anos e não sei o que tem. Eu falava, gente, isso é bizarro. Por quê, sabe? Não é uma coisa a ser celebrada, é uma coisa que deveria pensar, por que um senhor de 70 anos tá tendo que entregar iFood Precisa. na chuva, entendeu? Então eu sempre gostava de levar esse tipo de questionamento também, de olhar pro que todo mundo tá indo pro lado A, eu trazia o lado B, de tipo, gente, será que é assim mesmo? E aí eu fiz esse texto também. Nossa, foi um dos que mais. Eu acho que esse texto foi o que mais engajou no meu LinkedIn. Teve mais de 1 milhão de impressões. Caramba. Eu já tive um viral mesmo. Um viral milionário. Se fosse É. dinheiro, né? 1 milhão é É bizarro. muito, é muita bizarro. coisa. 30 mil curtidas, sabe? Muito compartilhamento. Então, isso me trouxe muita visibilidade, muita. Da ruim e da boa. E aí, o Conde, que eu gosto muito, eu sempre trago o nome dele nas minhas palestras, em tudo que eu falo, porque ele é uma pessoa muito foda. Ele viu meu post, ele era, acho que, diretor criativo na época de uma agência do Rio de Janeiro, e essa agência é do grupo Dreamers, que é dona do Rock in Rio e etc. E aí, ele mandou uma mensagem falando, meu, gostei muito do seu posicionamento, do que você fala, tal, vamos marcar uma conversa? Falei, pô, vamos agora, né, pra ontem. A gente marcou uma conversa. Igual isso aqui. Ficamos falando da vida, ficamos falando de crossfit. Na época eu fazia crossfit, ele também e tal, identificando esses pontos em comum. E o LinkedIn é legal isso, de marcar conversa, sabe? As pessoas, do mesmo jeito que eu tô aqui, graças ao LinkedIn hoje, as pessoas gostam dessa troca. Então, é uma coisa que eu acho muito rico lá. E aí a gente marcou a conversa, no final ele falou, ó, Má, eu não tenho nenhuma oportunidade aberta hoje e tal,
Mas se eu tiver um dia eu te chamo, tipo, eu queria mais te conhecer. Falei, ótimo, foi um prazer te conhecer e vida que seguiu. Esse papo foi online. Foi online. Legal. Ele lá no Rio e eu em Piracicaba. E aí, passou um tempo, foi quando eu decidi que eu realmente ia pedir demissão. Isso eu ainda tava na agência, tá? Uhum. Então eu fazia esse Tá, paralelo, tudo assim. isso Tudo acontecendo ao mesmo rápido. tempo. Foi Legal. muito rápido. É, então. Foi tipo, eu postei, sei lá, em janeiro, fevereiro, em abril eu pedi demissão. Mas isso eu já tinha viralizado, já Questão tava. de Exatamente. semanas ali o negócio começou. Exatamente. Interessante. E aí, beleza. Aí eu pedi demissão. Cumpri o aviso, tava ali cumprindo o aviso, tudo. E aí ele me mandou mensagem: Má, quer fazer um freela pra Itaú? Falei, aquela época, eu com, sei lá, 21, 22 anos, nunca tinha tido um cliente grande, assim, porque a agência que eu trabalhava é do interior, então, Sim. né? Falei, quero. E aí comecei. Aí entrei pra essa agência como freelancer. Na época eu era júnior ainda. E comecei a trabalhar para Itaú, comecei a trabalhar para algumas marcas ali dentro dessa agência. Fui passando, né, por algumas marcas, até que chegou o Rock in Rio. Isso eu já tinha uma relação bem consolidada, assim, com a gente. Já tinha até parado de trabalhar com eles, porque eu fui para outros desafios, conforme eu fui crescendo no LinkedIn. E esse grupo, existe um núcleo lá dentro que se chama Now, que é conteúdo em tempo real. E aí, como que funciona? Só pra gente ter um panorama, assim. Pensa o Rock in Rio. Aí pensa um bunker dentro dos bastidores do Rock in Rio, com 400 pessoas. Cada marca com um time completo de pessoas, com videomaker, com redator, com designer, com É tipo a tudo. central de É uma- imprensa da Olimpíadas. Tipo Eu ia isso. falar. Fica todo mundo ali na redação, aquela coisa louca. E aí, como que funciona? As marcas fecham, né, com o Now. Então, é a gente produzindo conteúdo enquanto o festival tá rolando pras marcas. As marcas Sim, as entendi. marcas patrocinadoras do Rock in Rio. E aí, eu fui pra marca de Ipiranga. Que Ipiranga tem a montanha-russa e tal, super legal. E foi... Mas aí você foi para o Rock in Rio, você tava lá. Tá, vamos lá. Isso. Eu fui Da pro hora. eu fui todos os dias do Rock in Rio em 2022. Foi o último, né, que teve. Fui todos os dias do Rock in Rio, fiquei em hotel. Gente, eu Mas fiquei em trabalhando, hotel, lá, trabalhando. gerando Tipo conteúdo. assim, a gente chegava lá 11 horas da manhã, né, porque a gente tinha que chegar antes do evento começar, tal. Tinha todo um planejamento, então a gente sabia mais ou menos os posts que iam sair. Mas é claro, dia de chuva, o primeiro dia, a internet não funcionava. Caiu toda a internet do bunker. Delícia. O cliente lá dentro com a gente naquela pressão por ser o primeiro dia, nunca tinha trabalhado assim. E ele querendo sair conteúdo, aí vai. 4G não funciona e vai. Você tem que ir, você Dá tem um que fazer jeito. de algum jeito. Então vai agilizando o que precisa e tal. Mas basicamente eles contratam uma equipe de Legal. freelancer. Então Aham. cada marca tem a sua própria equipe. E aí eu fui pra lá. Fiquei no hotel com vários famosos, assim. Fiquei com a Penélope da MTV. Que legal. Eu fui lá tirar a foto do terraço do hotel, a Penélope filmando, assim. Aí eu só, oi, ela assim, nossa, trabalhar muito pra vir ficar aqui depois, né? Eu falei, pois é, e eu assim, menina, para de graça. Então Que legal. foi muito massa. E você postava para a marca, ou assim, como Marília, como influencer? Não. Não, pra Ah, marca. é Eu fui só trabalhar como redatora redatora pleno, mesmo. Tá, exatamente, entendi. pra marca. Então, Nessa época você já ainda estava em paralelo com o seu projeto, vamos dizer assim, de comunicação, de criar conteúdo próprio, ou... nessa época eu tava muito forte, assim, eu vejo que 2022 foi, acho que um dos meus melhores anos no LinkedIn, porque o meu perfil começou a crescer muito, foi quando eu comecei o Marília Reage, que era uma série de vídeos no LinkedIn, que eu reagia a posts mirabolantes e um tanto quanto bizarros, assim, da rede, então eu tava muito em evidência. Durou um ano, era pra ser um vídeo, eu fiz formato que eu tinha visto no TikTok, que era tipo, como tá meu For You essa semana? E a pessoa ia rolando, eu falava, se eu fizesse como tá meu feed essa semana, sabe? A ideia era essa. E aí pegava alguns posts que viralizavam e eu falava, gente, que vergonha, que mico. Foi assim que começou essa ideia. Interessante. E aí ficou por um ano. Então, porque as pessoas
viralizou muito esse vídeo. Foi a primeira vez que eu fiz vídeo. Ah, outra coisa. Eu fui uma das pioneiras, assim, a levar vídeo pro LinkedIn. No LinkedIn. Porque praticamente ninguém fazia isso. Texto e imagem. Exatamente. Então, quando eu fiz, as pessoas ficaram tipo, que legal isso. E aí todo mundo, né? Não, faz mais, faz mais, faz mais. Aí o ego, né? Tipo, já que vocês estão pedindo, então vamos fazer. Aí na próxima Isso semana. gera engajamento. Se a galera tá pedindo, vamos Exatamente. fazer, E era uma vamos nessa. época que eu acho que eu tinha o quê? Uns 15 mil seguidores. Tipo, meu perfil tava grande, mas ainda não tava perto do que tá hoje, que tá quase 70 mil, eu acho. Então, quando eu comecei, foi uma coisa que trouxe muita gente pro meu perfil. Só que aí, essa é a questão da internet, né? Quando você vai de um nicho, porque eu falava muito sobre produção de conteúdo, criatividade, etc. E você abre pra esse macro, você atrai gente de todo tipo. Sim. Então, também, muito hater, gente que sabia que eu tava falando do post dele, ficava chateado. Criei inimizades na época com gente grande do mercado. Isso eu vejo que hoje talvez não seja tão vantajoso, mas pra Marília da época foi. Sim. Então, teve que rolar esse ajuste de De vez rota em quando a gente também. faz algumas besteiras e fala, não, isso aqui é um problema pro Léo do futuro. Exato. O Léo do futuro resolve essa aí. Deixa... Exatamente. Aí chegou a Marília do futuro e É, hoje eu tenho que Marília. lidar, entendeu? Não, perdão. Uma pergunta assim: o que você pode pegar de aprendizado dessa trajetória? Porque acho que é muito legal a gente ver. Não sei se é tudo obra do acaso, vamos dizer assim, né? Eu tenho certeza que não, que tem Uhum. muito mérito seu, mas também percebi, né, na sua fala que você, cara, fui na tentativa e erro. Foi muito Foi. empirismo, não sei o quanto teve Foi. também de estratégia ou talvez inspiração em outros criadores de conteúdo. Olhando para trás assim, o que você destacaria como principais pontos que fizeram você chegar até aqui? Até para quem tá assistindo aqui, fala assim, cara, ó, isso aqui deu muito certo, isso aqui não dá. Você meio foi na tentativa e erro, teve alguma estratégia que você desenhou para de fato conseguir, né, ser reconhecida? Eu falo que, infelizmente, é uma coisa que eu peco até hoje nessa questão de estratégia, porque eu sempre fui pelo empirismo, eu sempre fui pela intuição, e isso é bom, isso é ruim, porque causa essa certa ansiedade, sabe? Tá. Igual a gente tava conversando antes, causa essa obrigação de, tipo assim, nossa, hoje eu não postei no LinkedIn, nossa, hoje faltou, podia ter feito alguma coisa, sabe? Principalmente no começo, quando você tá crescendo o seu perfil. Tá. Mas o que eu vejo? Eu tive a coragem de fazer o que eu queria fazer. Talvez hoje não seja o melhor momento para isso. Por quê? A gente estava nesse período de pandemia, as empresas ainda estavam se adaptando, estava rolando muito essa contratação também do mercado tech, né? Então Sim. tinha muita vaga, toda aquela coisa de ir para o trabalho remoto e contratar muita gente online. Agora eu tomaria um pouco mais de cuidado, porque eu sinto que a gente está num campo mais sensível do mercado, principalmente por essa questão econômica, por muita coisa acontecendo, guerras, etc, etc. Então, hoje eu iria com mais estratégia e o que eu tenho feito? Qual foi a minha principal mudança, eu acho, que quando eu decidi mudar essa linha? Eu acabei com a série do Marília Reage, mas eu continuei fazendo vídeos. Foi uma coisa que... Foi uma estratégia que eu pensei que as pessoas gostam. As pessoas gostam de me ver falando com elas. Por que não falar de coisas boas? Por que não ensiná-las? Aí, essa série se tornou o Me Ajuda a Te Ajudar. Que aí eu falava sobre... Isso é bem legal. É, Bem legal. sabe? Então eu fiz essa mudança. Não, às vezes não é sobre você reinventar a roda e ter que começar algo do zero. Eu vejo que é muito mais como roubar como um artista, né? Que você vê o que tá funcionando e adapta pro seu nicho, pro seu público. O Marília Reage, por exemplo, na época tinha um quadro que chamava Plantão LinkedIn, que era de uma jornalista. Ela é genial. Muito bom, né, cara? Cada nome, né? Você é muito criativa, né? Exatamente. E ela é uma jornalista e ela fazia um apanhado de notícias como se fosse um jornal, realmente, um plantão. Só que era escrito. Quando eu pensei nos vídeos, foi uma adaptação, querendo ou não, Claro. também. Só que ela tinha um tom muito mais ético, por assim dizer. Ela era mais irônica e tal, mas ela seguia muito mais aquele princípio jornalístico. Eu já era da publicidade, então eu queria fazer algo espalhafatoso. Sim. E aí, quando eu decidi terminar com Marília Reage, eu pensei, tá, não dá mais pra eu adotar esse tipo de posicionamento, porque eu estou mais madura.
Porque eu me sentia mal também, sabe? No final eu fui me sentindo mal um pouco de estar ali satirizando alguns posts, que eu ficava, tá, eu sei que existe uma razão, eu sei que é engraçado, mas às vezes a pessoa tá ali tentando, sabe? Ela quer criar um Era o seu conteúdo. papel fazer o lado B, igual você falou, né? Você tava ali se propondo a Exatamente. falar sobre o que ninguém tava querendo olhar. Exato. Só que aí, como eu falei, um ano, Mas você chega. não estava expondo as pessoas, porque você não falava o nome do perfil, né? Você se concentrava no conteúdo No do conte... post. Eu sempre falava que É. era sobre a criação, não sobre a criatura. Isso, Só que, exato. só que chegou uma época que cresceu tanto esse Que as movimento. pessoas começaram a se identificar lá dentro da... Exatamente. E as pessoas ficavam me marcando nos posts dos outros, e às vezes me marcavam nos posts que eu falava, gente, mas não tem por que eu tirar Não cabe, sarro, é, não não Comenta cabe. aqui. cabe, Tá. sabe? Então começou a ficar muito. Eu falo que foi quando eu percebi que tomou vida própria, que eu não Nossa. conseguia mais Controlar. controlar, Olha só. aí foi a hora que eu falei, meu, eu tô me sentindo mal. Não quero mais. Criei um Então, monstro. eu Criei um queria... monstro, é Eu isso. queria puxar o assunto agora para algo que eu considero super importante em relação a redes sociais, Marília, é algo delicado, né? Que é a questão do burnout, né? E você passou por um problema Tô que passando. que você acabou compartilhando, né? Sim. Então não é uma informação confidencial a gente te perguntou se a gente podia abordar o assunto e eu acho super didático a gente abordar esse assunto. Acho que primeiro algumas pessoas passam por isso e não reconhecem, nem sabem que está Ou nem sabe, acontecendo. Não sabem que Uhum. está acontecendo. Né? Outras passam por isso, entendem que tem algo errado e encaram como uma fraqueza, que também é um erro. E aí não divide. É. E aí se você não procura... Qual é o primeiro passo para você resolver um problema? É você entender que há um problema. Uhum. Se você não reconhecer isso, como é que foi o processo para você? Como é que você percebeu, né? Uhum. Por isso que eu falo, são três fases que me interessam muito entender como você viveu, né? Que é como você descobriu, como você passou por isso, ou está passando, e como foi dar um tempo de redes sociais para uma pessoa que construiu parte da carreira. É óbvio que a Marília não é só rede social, você é muito mais do que isso, mas uma parte importante sua eram as redes sociais, né? Como é que foi abrir mão um pouco de redes sociais? Eu gostaria que você contasse essa história, porque eu acho que ela é muito didática, não só para você, mas para todo mundo que passa por algo semelhante. Com certeza. Bom, acho que para chegar até hoje, né, tem uma caminhada ali, porque geralmente o burnout, ele nunca vem de uma hora para outra, né? É essa construção realmente de momentos e estresse, etc. Então, conforme eu fui crescendo no LinkedIn, muitas coisas foram acontecendo concomitantemente. Ah, eu acho chique essa palavra. Eu também. Não é? Eu usei na redação do Eu Enem tenho essa palavra. poucas chances de usar a palavra e eu adoro. Exatamente, eu também. É tipo a palavra candelabro. Candelabro, A palavra linda. candelabro e eu não Linda. consigo usar. Agora você usou. Saco, usei agora. Tá Exatamente. nos locais errados. você É tem que ir nesse verdade. restaurante. Tem que ficar mais elegante igual ele. Né? Tomar um Nossa, Negroni com ele. obrigado É, por exato. elegante. Exato, eu não poderia É, tomar um Negroni tudo bem. um casamento. Eu também não. Eu Nem ia um pedir- gin, eu um ia pedir uma Negroni. Heineken. Ia botar um dinheiro pro garçom e falar, não deixa faltar Heineken na minha mesa. Eu sou... Errado não Poxa, tá. minha mesa nunca vai exatamente. ter um candelabro. Pronto. Vamos lá. Concomitantemente. Concomitantemente, no LinkedIn eu fazia publi, então as marcas me procuravam, né, para fazer essa cocriação. As pessoas começaram a me procurar para dar consultoria de marca, mentoria, etc. Criava conteúdo, né, porque por si só já é um desafio. Aí, nessa mesma agência que eu trabalhei com Rock in Rio, etc., eu voltei a freelar com eles, né? Porque eu tive um período ali de 2022 para 2023 que eu tive um período sabático, que eu tirei 2 meses para parar de trabalhar, fiz uma reserva e tal. Só que eu continuei criando conteúdo e tal, eu só falei, eu preciso dar uma parada, porque senão eu acho que ali já era um início do que tava por vir. Então foi pós Rock in Rio, eu já tava naquela depressão, tipo assim, parece que nada mais é tão interessante pra fazer, porque o Rock in Rio foi uma experiência realmente que eu cresci muito, ali eu sinto que eu cresci de verdade. Então eu tirei esse período sabático, depois eu voltei, e aí eu voltei a fazer freela com essa agência. Então entrei na conta de Itaú Personalité, depois eu fui contratada como redatora sênior.
Só que era um trabalho que exigia muito de mim, né? Exigia dedicação ali pro cliente. Só que eu não fiquei só nesse trabalho. Eu continuei pegando as consultorias, eu continuei criando conteúdo. Eu quis abraçar o mundo. Então, eu tava numa época que eu queria fazer dinheiro, né? Eu tava numa época que eu tava crescendo muito, que eu vivi muito, experienciei muitas coisas. Aí que eu fui refinando os meus gostos, refinando o meu estilo, eu fui me descobrindo, cortei o cabelo, eu tinha um cabelo aqui. Legal. Então, essa era uma das minhas marcas, inclusive. E quando eu tive coragem de cortar o cabelo, eu senti que realmente eu falei, não, agora é outra pessoa, então vamos viver uma vida diferente. Foi um marco, assim. Foi um Você quis marco, marcar exatamente. propositalmente uma mudança aí. Porque aquele cabelo comprido me trazia muito a então Marília Representava. Reage e Interessante. me representava jovem, sabe? Eu passei muitos anos com aquele cabelo, então eu queria me ver de forma diferente. Então eu sinto que trouxe uma maturidade maior até pro meu próprio estilo. Então eu fui me descobrindo. O LinkedIn pra mim foi essa descoberta da minha própria identidade. Eu falo que rede social pra quem cria conteúdo é descobrir também o que você gosta, o que você não gosta, é testar. Por isso que eu falei, foi muito empírico, porque eu só fui compartilhando com as pessoas, né? Então, quando eu cortei o cabelo, e aí eu passei a trabalhar para Itaú Personalité, e aí eu ganhei dinheiro e etc., automaticamente eu fui refinando meus conteúdos também, que foi aquilo que a gente, né, começa muito amplo, depois você vai afunilando e aprofundando seus conteúdos. Então, já dei uma diminuída no ritmo ali, só que o que eu diminuía o ritmo da criação de conteúdo, eu aumentava o ritmo de pegar cliente. Então, eu fui Sim. pegando muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Até que foi chegando o final do ano, eu já estava estafada. Parece que nada que eu trabalhava assim tinha muita graça. E aí foi quando eu resolvi pedir demissão, né? Falei, não tá mais legal isso pra mim, querendo ou não. Eu queria me dedicar aos meus projetos, porque eu tava vendo que vinha muito projeto legal, que eu acabava não colocando o tempo que eu precisava ali, sabe? Que eu queria dedicar. Então eu resolvi pedir demissão. Nisso que eu pedi demissão, era uma fonte de renda muito alta, né? Querendo ou não, então já abalou ali o meu financeiro. Eu tava sem reserva de emergência. Não façam isso, tem uma reserva de emergência, pelo amor de Deus. Bela dica. Exatamente, é o maior erro. Mas eu vivi muito, mas podia ter feito ali meu acho pé que de tem meia. horas que a Economizado um gente pouquinho aprende- mais. tem hora que a Sabe? gente aprende ou no amor ou na dor, mas a dor Exato, ensina a também. dor ensina. Em vez de ter 12 streaming, podia ficar com Só o streaming tava Só um ótimo. exemplo. Mas enfim, e aí terminei o relacionamento, então esse meu início no LinkedIn foi bem na época também que eu comecei um relacionamento e tal, e ele me dava muito apoio e tal, e a gente morou um ano junto, que foi esse último ano, 2023. Uhum. Então eu já tinha ali um ritmo, né, de alguém que divide a casa, divide Sim. tudo, até as despesas, etc. Terminei meu relacionamento também, a gente terminou e ao invés de eu dar uma descansada, voltar a morar com os meus pais para planejar meus próximos passos, eu me afundei no trabalho. Porque trabalho não me deixava pensar, né? Então eu fui indo, fui pegando mais trabalho. Final do ano, falei, não, agora vai, e fui. Mudei de casa, fui para um apartamento super legal, tal. E eu sinto que quando eu relaxei, tipo, isso eu sinto que eu já tava nesse começo do burnout. Só que eu ainda não identificava. Pra mim, eu tava estafada, tava cansada, não queria mais, né? Queria projetos novos e tal. E aí, me veio a minha imersão, que era imersão de LinkedIn, né? Que eu queria ensinar as pessoas ali a criar a marca pessoal do mesmo jeito que eu criei. Era uma coisa que as pessoas pediam muito pra mim. Fiz tudo sozinha, então fiz minha landing page, divulgação. Isso eu também comecei a postar conteúdo no Instagram, que foi uma coisa que já vem mais comparação. Você vê aqueles 6 em 7, né? Aquelas pessoas que vendem curso, ensinando a vender curso. Então rola muito essa comparação. No Instagram você tem que estar sempre impecável para gravar stories, etc. No LinkedIn, pelo menos, eu conseguia controlar. Quando eu não tava bem, eu só escrevia ali e acabou. Interessante. E no Instagram, não. Então foram vários fatores, assim, tipo, uma coisa em cima da outra que eu fui acumulando. Acumulou Muita coisa. E como E é que você aí, percebeu, assim, o quando eu ápice? percebi o ápice, no meio da imersão. Foi no meio da imersão. Ó, a Que imersão. timing, meu. Aqui ela liderou, né? A minha imersão. Ela criou você uma tava imersão Eu criei uma imersão. para ensinar Participando. pessoas Sim, a construir marca pessoal. Isso. E aí, Caraca. porque foi assim, em janeiro. Que timing, Não, mano. foi horrível. Foi.
Dói um pouco falar disso, mas é importante Sim, pra eu falar, sem dúvida, entendeu? sem Porque me dá raiva um pouco. Do mesmo Fica à jeito que eu vontade. acho Não, que eu timing, gosto, mas é que bom que você importante. percebeu. Sim, uma hora a conta Mais tarde, chega. mais tarde, igual você fala. Exatamente. Eu gosto de falar. Exatamente. Eu falo que, tipo assim, é como se eu estivesse passando tudo no crédito e uma hora o banco vem Isso. cobrar. Ó, Foi isso. Tá ó o fator. entendendo? É, tipo, nossa, chegou. Passa no crédito. Exato. Adorei a analogia. Passa no crédito. Ah, passa no crédito, tô estressada, Os não. juros só Deixa eu- vão aumentando, né? Exato. Aí é a questão, que daí é a Marília do Marília, futuro que tem que cuidar. E aí o futuro E o chegou, futuro né? chegou É. muito cedo. Chegou antes do que eu esperava. É. E aí, quando eu fui pra esse meu Chegou no tempo apartamento. certo, vai Chegou no por tempo. É isso. Quando eu fui pra esse meu apartamento e tal, e eu tava dedicada ali a fazer a imersão acontecer, foi a época que eu tava mais feliz. Tipo, eu acho que eu nunca me senti tão feliz na minha vida. E foi a época que eu relaxei. Foi a época que meu corpo, tipo assim, tava à vontade, tava confortável. Então, às vezes a gente acha que o burnout só vem ali no momento do pico de estresse e tal. Às vezes não. É igual quando você tá muito atarefado e aí Isso, você na tira verdade, férias bem e fica com depois. gripe. Eu já ouvi falar disso. É, exatamente. Quando o seu corpo relaxa e Isso. baixa a É quando imunidade. relaxa. É, Nossa, não é a primeira que me fala isso, não. exato. Eu Já acho ouvi que existe um vários padrão especialistas falando nisso. exatamente isso. Que Porque às vezes quando você tá no ápice do estresse, você não tem tempo Não, nem pra é sofrer. depois. Você fala, é igual adulto, você fala, ai, não tive tempo nem de chorar hoje, porque eu tinha que acabar. É o Isso. depois, É é quando depois, você a hora fica que bem. baixa a adrenalina. Baixou a e- adrenalina, exatamente. Então, Interessante. quando eu vi, a minha imersão era assim: tinha 2 finais de semana. No primeiro final de semana, eu fui dar aula e tal. E eu sentia que não era eu ali. Eu já tinha a aula toda planejada, eu já tinha dado aquela aula. E eu sentia que não era eu. E eu fui indo pra um caminho totalmente inverso do que eu tinha planejado. E aí eu fui assistir a aula depois, eu falei, gente, foi péssimo. E aí já veio autocrítica, aí já veio várias coisas. Não consegui entregar a segunda semana, né? Porque daí veio o burnout total, aí veio psiquiatra, remédio, porque a gente tem que. Não adianta só, tipo, eu tô passando por isso. Eu também, quando eu tive depressão, na hora que eu identifiquei, eu já fui indo pra tudo que é médico. Eu falei, cara, ó, do tipo, eu preciso sair dessa. A única coisa que eu tinha certeza era o seguinte, ó, tem uma que eu tenho certeza absoluta que não vai me ajudar e eu não vou fazer, que é ficar parado. Uhum, Então, como eu tinha essa certeza, eu falei, bom, isso é, ó, arriscado. É igual assim, em vez de tratar como uma doença da mente, eu tratei como uma doença do corpo. uhum. Porque da mente eu acho que a gente tende a passar um pano. Amenizar, É. né? Às vezes. Sempre. Não, já passa. É. Não vai passar. Vozes da minha Você tá com cabeça. o braço quebrado. Se você não fizer algo, vai dar merda. Vai, sempre dá. Vai calcificar Vai errado. colar torto. Você vai perder uma. Cara, trata como uma doença do corpo, porque aí você vai atrás. E aí eu sabia que uma coisa não ia me ajudar, que era não fazer nada. Então isso eu já arrisquei. Uhum, Falei, cara, não sei o que eu vou fazer. uhum. Não sei se eu vou trabalhar muito, trabalhar pouco. E aí eu fui criando os meus gatilhos, né? Eu não lembro se eu já falei disso aqui, mas aí eu fui criando meus gatilhos do tipo assim, a gente tava brincando aqui antes de começar, né? Então eu adoro tomar cerveja, sentar no bar, bater papo. Eu risquei, eu parei de beber na época. Por quê? Porque eu falei, bom, primeiro, essa eu acho que é uma forma de eu me cobrar. Porque eu falei assim, olha, eu só vou voltar a beber quando eu estiver bem. Uhum. Porque eu tinha 2 medos. Um era me acomodar. E o outro, cara, beber é um escape da hora. Escape. Porque eu tô no bar com um monte de gente, eu tenho milhões de amigos, então onde eu sento tem alguém junto. Eu falei, não vai funcionar. Isso vai acabar virando Vai. uma rota de fuga, Vai. entendeu? Então serviu e eu fui criando assim esses meus empirismo. Eu não sabia o que ia funcionar. Então eu procurei um psiquiatra, procurei um psicólogo, conversava com os amigos, parei de beber, parei de fazer coisas que me davam muito prazer. Uhum. Eu preferi deixar em stand-by. A única coisa que eu gostava muito de fazer, gosto até hoje, eu não parei, foi jogar videogame. Uhum. Então jogar videogame continuou sendo o meu desafio mental. Sim. E aquela hora E de... tem que ter um conforto também, né? tem a Senão hora de também. conforto. É. Mas eu fui buscar as maneiras de sair dessa. E é a melhor coisa que você Sim. fez, porque o meu problema, porque quando veio o burnout, veio a amnésia junto. Então eu não conseguia ter Caraca, focar, controle, lembrar. não conseguia focar em nada, não sabia muito bem o que era verdade, o que não era. Então foi um processo muito difícil de não conseguir controlar a mente. Foi isso que eu sentia. Eu sentia que eu não controlava a minha mente. Então eu tive que ir me recuperando, tive que ir à base de remédio, voltando a fazer terapia também. E aí, conforme eu fui melhorando. E ainda se afastar um pouquinho de redes sociais. Com certeza, muito de redes sociais. Foi a primeira coisa que eu me afastei.
Conforme eu fui melhorando pra ter condições de voltar, até porque a adaptação do remédio às vezes é uma merda, né? Tipo, tem remédio que vem muito forte, aí você fica De tapado. bagunça. Exatamente, tem remédio que não funciona. Aí eu fui voltando pra esporte, principalmente. E aí eu voltei a morar com os meus pais moram em chácara, então aquele contato Oh, com delícia, natureza, natureza, acordar com bom. galo cantando, ao invés de barulho de trânsito, Sim. me afastar de redes sociais. Então, assim, na época, as minhas amigas pegaram meu celular, tudo, fizeram um comunicado, tipo, como se fosse uma assessoria de imprensa, realmente, falando, Mas foi bom. não, foi ótimo, tipo, falando, a equipe da Marília Lopes vem avisar que depois de muito trabalho intenso, ela tá se retirando um tempo das redes sociais e tal. Então, porque é uma exposição, porque as pessoas são curiosas, porque, querendo ou não, você atrai muitas pessoas boas na internet. Eu conheci muita gente boa, oportunidades boas, amigos realmente que eu fiz. Fui viajar com uma amiga agora no final do ano que eu conheci pelo LinkedIn. Interessante. Amizade de verdade, mas você atrai também muita gente que Sim. quer te ver mal, quer te ver Fechou, até aqui caindo, já- exatamente. A pessoa já olha e falou. fala assim, uma hora ela vai cair, uma hora ela vai ter que cair, porque ela só tá subindo, subindo, subindo. Energias negativas. Exato. Então, isso eu acho muito pesado da internet. Você, nesse processo, chegou a fazer alguma reflexão? Se você pudesse voltar atrás, o que você faria diferente? Cheguei. Eu acho que por um tempo eu fui muito egóica. Então, como eu tinha a comunidade ali me aplaudindo, Uhum, parece que qualquer uhum. coisa que eu Infla. fizesse, Uhum. infla o ego. Tá. Então, eu acho que eu teria controlado um pouco mais em alguns momentos. Eu fiz alguns posts, algumas coisas que eu não me orgulho. Porque isso é importante a gente falar também, tá? Porque eu Sim. tô falando tudo da minha trajetória, parece que foi Isso. uma trajetória Sim, muito sim. linear, linda, mas assim, Não é. ultimamente, antes do meu surto, inclusive, acusei uma pessoa de plágio, fui lá, fiz um post público, depois fui lá, me desculpei com ela, tal, mas até aí já tinha, sabe, não ficou legal. Desgastou. Desgastou, exatamente. Então tem coisas que você tem que evitar, tem coisas que você tem que ser maduro, e tem coisas que eu realmente ainda não tinha maturidade. Por quê? Porque eu fui crescendo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. Quando eu via, eu falava, gente, como é que eu cheguei até aqui? Eu falo muito sobre prioridades, né? A gente, inclusive, trabalha com isso, né? Quando a gente tem restrição de tempo, dinheiro, pessoas, né? Enfim, tempo e dinheiro acho que já vale Dinheiro bastante. bastante. Dinheiro Dinheiro principalmente. muito. Muita Quem restrição. tá fazendo obra aí deve saber que restrição financeira é o que eu mais tenho ultimamente. Então, a gente tem técnica, inclusive, né? Quando vai falar de projeto, vai falar de, enfim, exato, de priorizar, Sim, né? sim. E ouço você contando a história, vejo muito até colegas, né? E mentorados, né? Que a gente já mentora também, empreendedor, startupeiro, enfim. Me parece assim, você realmente queria abraçar o mundo, Abraçar o né? mundo. Trabalhar para você, para sua marca, para as empresas, para o freela, para o conteúdo cara, é a fase, a gente às vezes deve ouvir falar muito isso, não, agora você está na sua melhor hora, vai lá e Aham, faz seu pé de meia, exatamente. e entendendo que às vezes é colocar mais areia no caminhão. Você entende que agora engenheiro de obra pronta é fácil, mas acho que é legal principalmente para as outras pessoas, né? Assim, para quem está talvez se vendo num caminho parecido Parecido. com o seu. Como fazer essas escolhas? O que você teria escolhido? Porque é um pouco paradoxal. Se você falar, não, eu Uhum. teria postado menos. Tá, mas se você tivesse postado menos, talvez você não teria É, Se não fosse a chegado. Marília de Talvez hoje. você não estaria aqui gravando com a exatamente. gente. São as ramificações dos Os multiversos. multiversos, isso. Exato. Então, eu entendo que temos que podar, né, algumas rotas Sim. para você ter um foco. A gente fala muito isso na performance, né? Direto, direto, né? Onde a gente trabalha, porque, cara, é isso, cara. Ó, a gente tem que falar A, B, C, D. Cara, qual é o nosso foco? Sim. Nosso foco tá alinhado? Quando eu falo de estratégia, é esse, ó. O foco é aqui. O tempo todo, a gente às vezes tem que fechar uma janela, né? Pô, surgiu uma Uhum. oportunidade de fazer um projeto, cara, legal, só que agora, ó, esse ano a gente Não não vai vai dar. poder focar, né? Às vezes a gente pode estar podando um futuro que seria maravilhoso, Brilhante. Exato, mas mas não tem são como. escolhas. Você É. entende que passou, de novo, você olhando, voltando para trás, teria feito algumas podas aí nesse multiverso ou não, teria feito tudo Nossa, igual? isso é muito importante. Com certeza não teria feito tudo igual. Eu acho que
A minha geração, principalmente, né? Eu tenho 27, então a geração dos 25 até os 30, mais ou menos, é a geração que viu os pais trabalhando CLT na mesma empresa, aposentando na empresa, vale alimentação, convênio, etc. Construindo casa, comprando carro. Meu pai, por exemplo, tem a chácara e tal. Vendo eles conquistarem tudo por eles mesmos. E a gente quer fazer isso, só que a gente quer fazer isso muito rápido. A gente não dá um tempo para maturar, a gente infelizmente acaba deixando projetos de lado antes da hora. Então eu sinto que hoje eu teria focado, já que eu aceitei, teria focado mais no trabalho com a agência e teria deixado alguns clientes de lado porque eu ficava, pô, mas se eu não pegar agora e depois quando eu quiser sair da agência vai faltar cliente. E hoje eu vejo que não existe essa falta, principalmente quando você tem uma marca Tem um pessoal. Tem uma... Eu tenho um nome, Isso, exatamente. Então, se eu reputação. tivesse esperado um pouquinho mais e focado ali, pô, provavelmente pode ser que eu teria passado por um burnout também, mas Dá pra pode ser saber. que não. Isso. Então, hoje eu faço escolhas muito mais conscientes, porque assim, conforme eu fui voltando, porque eu tô voltando aos poucos ainda pro LinkedIn, pras redes sociais, tal, postando conteúdo. Tô preferindo conteúdos mais aprofundados, eu quero lançar uma newsletter pra trazer Que legal. esse pessoal mais pra mim, sabe? Sair dessa barulheira assim da internet. Tô criando mais artigo no LinkedIn também, que é uma coisa que eu gosto Boa. muito e tinha me esquecido que eu gosto. Isso aí é legal, né? Pra você sair Nossa, do barulho, né? Normalmente o que a é. gente faz é isso, a gente É. diminui amplitude e aumenta a profundidade, né? Exato. Porque aí você fica restrito a um nicho e aí vira uma coisa muito mais colaborativa, porque a gente está falando em profundidade de um assunto Uhum. que você quer se isolar, é mergulhar, É porque isso. poucas pessoas hoje discutem algo em profundidade, né? E enquanto você está arranhando a superfície, todo mundo tem uma opinião. É isso. Só que para você mergulhar, você não pode ter sua opinião, você vai ter que ter dados, você vai Estuda, ter que ter fatos, né? você vai ter que estudar. Então, quando você mergulha, você já começa a separar O joio do trigo. e até especializar É. quem você. Você sabe que uma consequência disso vai ser, talvez você não conquiste seguidores no ritmo que ritmo. você conquistava Uhum. antes, e tá tudo bem. É isso. Tá Eu tudo vejo bem. que uma das mudanças que eu tive foi esse objetivo, porque eu já cresci o meu perfil. Eu não preciso Uhum. de 100 mil seguidores, eu não preciso de 500 mil de seguidores. Se um dia acontecer, legal, mas eu Legal, vou é. saber que eu fui. Porque a minha marca se chama Conteúdo Artesanal. Então eu sempre fui movida por ter esses textos escritos no papel, artesanalmente. E com o tempo isso foi se perdendo, porque eu sinto que foi ficando tão natural pra mim, que eu fazia com os pés nas costas. Vai guardando tudo isso aí que já você publica um livro, mulher. Você vai Eu ver. tenho esse projeto. Mas não tenha É dúvida. Porque olha óbvio. só, o mais difícil você já tá fazendo, que é produzir o conteúdo. Depois é questão de botar em Só ordem. fazer a curadoria e acabou. Exato. Então, Exato. isso é super legal, do tipo assim, é aquela história, esse vai ser teu alvo de médio prazo, entendeu? É, Talvez não seja teu alvo de curto prazo, sim. mas de médio prazo você já tem uma A Cris para veio onde, perguntar, para onde gente, caminhar. isso, Ela, isso. a Cris já Na hora que sempre que chega. tá ficando legal, ela quer Exatamente. tesourar a gente. Mas só pra fechar esse assunto, Claro. agora, conforme eu fui voltando, vieram pessoas já atrás de mim, sem eu nem postar nada, sabe? E agora eu já comecei a filtrar, porque agora o que eu quero? Eu quero escrever. O meu slogan, por assim dizer, é que eu escrevo para marcas criativas independentes. É isso que eu quero fazer. Uhum. Então, o que eu recomendo? Tá passando por um momento difícil, tá passando por um burnout, uma depressão, ansiedade, enfim, volta pra base. Volta para aquilo que você fazia, principalmente se você é criador de conteúdo, tá crescendo ali, volta para o que você fazia com prazer. Seu diferencial. Exatamente. Por que as pessoas te contratam? Elas não te contratam pelo seu serviço, elas te contratam pelo que você é. Então não adianta você querer lançar uma mentoria de 10 mil reais se não é isso que você quer fazer agora. E era isso que eu tava fazendo. Eu tava visando o dinheiro Isso. como fim, não como meio. Boa. Entendeu? Então. Você falou que eu ia Esse ponto é legal. puxar, assim, um gancho perfeito, assim, que você contando o que eu... É nítido, né? Não precisa eu te falar quem você é, mas, cara, sua criatividade é fora da curva, né? Você, cara, só, né, acompanhando nas redes, enfim, e vendo, assim, o tanto de coisa diferente que você Não, criou. papo aqui pré-gravação. Sensacional. E as ideias que você traz Tão bom em quanto o tão papo pouco aqui. tempo, dá pra ver de cara que você é uma pessoa extremamente criativa. Então você tem muitos dons, muitos talentos, né? E eu vejo isso até que é mais comum até numa pessoa que tem muitos dons querer
usar todos eles. Querer fazer tudo ao mesmo tempo. É Tem um isso. filho de uma professora minha até, que uma vez chegou e me contou que entrou em depressão porque ele ia bem em tudo. Ia bem em história, em geografia, em química, em física, em inglês, em português, e não sei o que lá, e queria fazer ao mesmo tempo engenharia, direito, medicina. Cara, não Caixa dá. de ferramenta muito ampla, Tem o que cara fazer sabe uma Exato. escolha. escolher. Que é um mal que às vezes não tô dizendo que é o certo, né? Mas assim, pô, tem um caminho só. Cara, eu odeio todo o resto, só sou bom em matemática. Às vezes é meio natural. Ah, vai para exatas então, Igual pronto. eu, fui pra humanas porque eu gostava de escrever. Isso. Agora sim, quando você começa a exercitar e ter feedbacks, né? Cara, vamos fazer isso, vamos fazer tal coisa. Você pegou o gancho justamente que eu ia falar, cara, como é que você pode olhar para você e te priorizar? Priorizar quem você é e não as outras pessoas, certo? Não o que eles querem Exato. que você faça, mas como que você prioriza quem você é. Você hoje enxerga isso? E aí a minha última pergunta seria, como é que você poderia usar isso para passar uma mensagem, né, para profissionais que estão nessa mesma geração que você, que estão buscando aí crescer rápido, sucesso a qualquer custo? Que dica que você daria para esses profissionais? Eu falo que é muito melhor você chegar longe do que você chegar rápido. E eu falo isso porque eu vivi isso. Eu cheguei muito rápido num patamar que gente de 50 anos pode ser que Uhum, tá penando ali para uhum. conquistar. Mas às vezes a pessoa de 50 anos vai ter uma maturidade muito maior e ela vai conseguir essa linearidade. Não adianta você viver picos de sucesso, e eu vejo que eu passei por isso. Parece que em momentos que eu tava muito em cima acontecia alguma coisa que me trazia para baixo, depois eu subia de novo, e é isso que vai acabando com a nossa saúde Saúde. mental. Então eu vejo que agora, o que que é importante para mim? Eu já construí minha base de pessoas, admiradores, clientes, etc, Sua marca etc, minha pessoal, marca vamos chamar. pessoal, exatamente. Quando você é sua própria marca Isso. pessoal, né? Então, eu sei que meu trabalho é quase que eu tivesse entregue o meu TCC para o mundo. Tipo assim, quer ver tudo que eu Adorei. construí? Vai lá no meu LinkedIn, tá tudo lá, você vai ter Meu assim todas TCC, as eu acho. fases, exatamente. Eu escrevi um artigo esses dias, inclusive contando a minha jornada da heroína, sabe? Eu fui Uhum, usando os uhum, elementos de uhum, storytelling para chegar uhum, lá. E agora, qual fase eu entrei? Na caverna. Agora eu cheguei no ponto 6 ali da caverna, que tem muito a ver com o que você falou. Tô estudando, tô fazendo curso, tô escrevendo artigos com embasamento filosófico, teórico, coisas que eu não fazia. E eu só dava minha opinião. E isso funcionou por um tempo. Sim. Só que eu acho que principalmente na pandemia era propício para isso, né? As pessoas queriam ouvir. Agora as pessoas estão meio cansadas, ninguém Sim. quer mais ouvir, sabe? Só Sim. a opinião. Mas também ninguém quer ser educado nem nada do tipo. As pessoas querem esse misto, as pessoas querem consumir um conteúdo que elas não encontram em qualquer lugar. Original. Exato. E daí vem o quê? Comunidade. Então, essa é a tendência para o futuro. Foque em construir sua comunidade, foque em ouvir o que as pessoas querem, mas principalmente se ouvir para você conseguir fazer esse mashup, por assim dizer. O que eu ofereço de melhor, o que as pessoas querem, como eu uno isso e transformo num produto ou num serviço, por exemplo. Então é isso que eu tô fazendo agora. Dica matadora, hein? Muito bom. Lacrou. Muito bom. Gostei muito. Má, eu queria fazer uma pergunta pra você, do tipo, você viveu um período da pandemia, né? Você viveu a pandemia de uma forma completamente diferente da minha, né? A gente tava falando antes, né? A gente já tinha uma empresa, você tava no início da tua carreira e tal. Aquele momento ali, ó, a gente vai pra casa e acabou o escritório, acabou a reunião, acabou. Você acha que isso afetou a tua saúde mental de alguma maneira ou você demorou a entender o impacto da pandemia? Eu demorei a entender o impacto porque aconteceu, igual eu falei que aconteceu no final do ano agora, que eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, quando eu vi eu já não sabia mais onde eu tava direito. Mas eu acho que o que eu senti principalmente foi o baque de não estar mais convivendo com outras pessoas, porque se for parar pra pensar, tirando o Rock in Rio e tirando momentos assim, igual eu gravo aula às vezes, dou masterclass, já fui palestrar, tal, eu não tô em contato com pessoas. Eu não tô ali numa empresa que a gente para, toma um café, conversa, troca e Você tá com todo mundo e ao mesmo tempo com com ninguém. ninguém. Exatamente. Pode Então, pegar aqui, se quiser, eu sou de verdade. Carne pode. e osso. Tá bom, Tamo ótimo. junto. Graças a Mas, Deus. eu Eu super. adoro, eu Ufa. adoro também. Esse Nossa, contato hoje humano. eu sinto muita A falta. gente falando Te muito isso. perguntei isso, Má, porque quando a pandemia começou, do tipo assim, eu tive aquele gatilhozinho da época que eu tive depressão. Do tipo Uhum. assim,
cara, eu não vou ver mais ninguém, e agora? Porque foi exatamente isso. Olha que azar, né? Eu tinha me separado pouco tempo antes da Nossa. pandemia. A pandemia começou, eu me separei no meio do ano, em 2019, e a pandemia começou em 2020. Então, tipo, era sozinho, Aham. sozinho. Beleza, não tava sozinho nunca, eu tava com a galera da empresa. Não, agora você não tá mais. E agora? Então, foi um negócio que, do tipo assim, eu tive que administrar isso do tipo assim, cara, calma, senão você vai voltar para aquele lugar escuro que você já esteve, né? Sim. E do tipo assim, eu fico o tempo inteiro monitorando o coisas que podem ser o gatilho Isso é para legal. uma outra crise, né? Uhum. Ainda bem que isso nunca de 2014 para cá não aconteceu mais, isso tem bastante tempo, mas é uma preocupação constante, né? E a pandemia para mim foi e eu acho que você resumiu de uma maneira que eu não consegui ainda expressar, e a partir de agora que é essa, do tipo, eu sempre tô cercado de gente. Na pandemia eu ia continuar, porque puta, a gente ficava em reunião de 8 às 8, Mas online. mas na real não tava com ninguém, Não. né? Eu tava ali interagindo com nada. Puta, mas eu adorei o bate-papo com você, do tipo assim, foi incrível quanto tempo passou super rápido aí Muito. do que a Tem gente... tempo aí? Vamos ficar mais Nossa, uma hora aí? eu ficaria fácil, Ficaria mais umas assim. 2 horinhas aqui. Exatamente, ainda mais por essa falta de pessoas. Legal. Mas eu vou A te gente fazer um adora convite, olha só, a gente não tá tão longe. Você tá em Piracicaba, nosso escritório aqui em Campinas. Quando você estiver sozinha, vai trabalhar lá da Performa. Nossa, Fica lá bom com a gente, ó. demais. A gente trata Tipo- como um coworking, porque tem mesa, café, internet, computador, Gente, a galera chega, tá usa melhor do lá. que mesa fazer. aberta, ar-condicionado, Olha que geladinho. benção. Usa lá Eu à sei, vontade. sério, Não, sério, vai ser um mas eu sei de prazer verdade. receber Direto você vai lá cliente, com a vai gente. parceiro nosso, Que legal, colega, já faz um prestador de network serviço, a galera também, trabalha né? por lá. Eu sinto muito essa falta disso, sabe? Porque Boa. assim, eu acho que vai muito do perfil. Eu sou uma pessoa mais introspectiva, então como fazia 2 anos que eu tava trabalhando na agência, pra mim foi bom me resguardar. Só que, gente, já faz 3 anos isso, eu não quero mais ficar Fala lá resguardada. de quinta-feira, depois a gente vai para um happy hour. Eu sou o Nossa, oposto por de você. favor. Eu sou o cara mais expansivo possível. Se tem 100 pessoas, eu fico pensando assim, como eu faço virar 200? Sabe? Do tipo, Eu admiro muito, eu gente, sou o assim. oposto, mas tenho meus momentos do Tem tipo que assim, ter, deixa sim, eu ficar recarregar a sozinho. E eu bateria. acho que o tempo, na verdade, eu acho que a maturidade pra mim, ela veio nesse sentido de identificar os momentos que eu preciso ficar sozinho, Uhum, né? eu também. Pra pensar, ou pra criar, ou pra Posso relaxar. fazer uma última pergunta? Antes de encerrar, pra não perder o time, pô, você trabalha com a internet como ferramenta, Hum, obviamente, né, dado geração e tudo mais. Você já pensou, essa imersão que você estava fazendo era online, uhum, certo? Até pelo timing, sim. pandemia e tal, pós. Você já pensou alguma vez, assim, como que a gente poderia ser mais phygital? Ou, assim, ter alguma coisa Olha o cara do design, ele presencial? já mete um como poderíamos, É. né? Eu tô pensando Já vamos nisso. fazer uma Porque eu parceria adoro já. problema, né? A gente fala assim, a gente é uma máquina de transformar problema em solução, né? É o que eu trabalho, pensamento de design, né? Sim. Cara, onde a gente vê oportunidade, a gente transforma problema em oportunidade. Uhum. Não sei se você já pensou, pô, um criador de conteúdo, um estrategista de marketing, realmente, ó, hoje, não vou dizer que 100%, mas 99%, sei lá, né, do trabalho, ele acaba sendo redes sociais e tudo mais. Sim. E a parte física, assim, você entende, você acha que poderia ter algum contato, né? Ou isso vai penalizar demais a escalabilidade, ou sei lá, treinamentos presenciais ou mentorias presenciais. Como é que você Eu enxerga esse tenho, movimento? eu tenho muita vontade. Tem uma criadora de conteúdo que eu gosto muito, que ela é voltada pro branding, que é a Beatriz Guarese, que ela passou uns 10 anos, assim, construindo a marca pessoal dela e etc. E agora ela fez esse movimento de se tornar professora. Então ela tá indo para Florianópolis, tá indo para vários estados, Minas Gerais, São Paulo, tal. Legal. E eu Com cursos locais, assim. Exatamente. Tem uma agência que eu gosto muito também, que é a Coco, que faz também esses cursos presenciais. Tem um amigo meu que é de tráfego. Então, é muito genial, porque é um investimento simples. Uhum. Eu acho que só falta coragem. E eu acho que talvez essa imersão
ela me traria essa experiência para conseguir transformar isso num serviço presencial. Pronto, bora sentar lá na Performa, desenhar isso, tirar isso do papel. É isso que eu ia Vambora. falar. Pode usar a nossa estrutura aí, fica a oferta, o local você já tem. Essa carreira a gente já Exatamente. tirou. Exatamente. Agora E é aqui contigo. na região, Boa. né, deve ter gente interessada pra caramba. Investe um pouquinho em tráfego ali pra... Espaço, Demanda, lá a gente demanda, tem. tenho certeza que tem. Construção de marca pessoal, não interessa se a pessoa é empreendedor, trabalha para alguém, Uhum. quer mudar de ramo, tá Uhum. começando agora. É. Construção de marca pessoal é sempre importante, ponto. Aliás, eu acho que tem até um espaço de evangelização aí, que é o seguinte: tem pessoas que ainda não entenderam a importância de ter a sua marca pessoal. E aí ela vive naquela zona da ignorância. Não é que a pessoa não valoriza o teu trabalho, é que ela nem sabe que é necessário. Ela não É sabe nem que tem um diferente. problema, né? Exato, exato. E se eu não sei se eu tenho um problema, eu não tenho nada para resolver. Aí, ó, Sim. tem Nossa, vai oportunidade. dar. Cara, a gente vai. Pelo amor Mas de Deus, vai lá beleza. pra Piracicaba. Bora também. É É mais que o Léo fácil. fala que vai me convidar pra ir nos restaurantes chiques lá, eu nunca convido. Ah, entendi. Nossa, tem uns Eu tô italianos esperando. bons. É, né? tem, lá tô- tem, lá tem Tô coisa boa. esperando, ele falou que tem uns de Vai no Monte frutos do Alegre. mar, vai É, no lá Monte perto de Alegre. casa tem um montão. Tem uns de Exatamente. frutos do mar que ele só fala, sabe, que vai. Sei bem. Beleza, então vamos nessa. Marília, muito obrigado Eu que por ter vindo. agradeço. O bate-papo foi super legal. Eu Do tipo amei. assim, ó, Obrigado. bate-papo online, É. o gravado Aham. foi tão bom quanto o fora do ar. Primeiro já tinha É, sido muito bom, Foi né? muito legal. E pra você que ficou com a gente até o final, já sabe. Gente, vocês viram a importância do bate-papo hoje. A gente falou sobre construção de marca pessoal, saúde mental. Qual que é o nosso objetivo? Fazer o conteúdo chegar para o maior número de pessoas possíveis. E como é que a gente consegue isso? Você se inscrevendo, curtindo, compartilhando. Isso aumenta a nossa relevância e o conteúdo vai para mais gente. Quem quiser fazer uma pergunta para Marília já sabe. Bota aí nos comentários, a gente dá um jeito de fazer chegar até ela e devolve a resposta para vocês. Beleza? Galera, muito obrigado. PQP, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Tchau, Valeu. tchau.